Distribuições amostrais multivariadas, capítulo 4. Nós vamos agora para a segunda parte das distribuições de distâncias. Então, nós vamos anunciar o nosso resultado mais importante, né, como um teorema, como acabamos de afirmar anteriormente, na aula anterior, né? Então, nós vamos considerar uma amostra aleatória x1, x2, xn, de uma normal p variada, com média mi covariância sigma, sendo todos vetores aleatórios, independentes e identicamente distribuídos. Então, temos uma amostra aleatória da normal multivariada com média mi covariância sigma. E x barra e s são o vetor de médias e a matriz de covariância amostrais, respectivamente. Então, essa quantidade aqui, n sobre n menos 1 ao quadrado, que multiplica a distância quadrática de xi para x barra, com a métrica s menos 1, que é essa distância aqui, a xi menos x barra transposto s menos 1, xi menos x barra, multiplicada por n sobre n menos 1 ao quadrado, n sobre n menos 1 ao quadrado, vamos chamar essa quantidade aqui de di2, distância de Mahalanov do xi para a média, em vez de escrever tudo isso aqui, né? Então, vamos escrever de uma forma di2 é a mesma coisa disso aqui. Então, essa quantidade aleatória possui distribuição beta com parâmetros alfa igual a p sobre 2 e beta n menos p menos 1 sobre 2, em que p é o número de variáveis, a dimensão de cada vetor, e n é o tamanho da amostra. D2 igual, eu falei, a distância de Mahalanov de xi para x bar, né? Métrica S menos 1. Bom, então vamos para a prova desse teorema. Então a prova é um pouquinho longa, um pouquinho mais difícil, né, do que algumas provas anteriores, mas vamos lá. Então nós temos S é dado pela matriz de somas de quadrado, é a matriz de variância com variância amostral, é a matriz de somas de quadrados e produtos dividido por n menos 1. Essa é a definição do nosso S. Então, nós temos que a matriz de somas de quadrados e produtos W, ela é dada pelas somas dos desvios em relação à média, produto externo da soma dos desvios em relação à média, né? Xj menos x barra vezes xj menos x barra transposto, para todo j variando de 1 a n. Se a gente decompuser essa W em duas partes, né, uma WI, que é a matriz de somas de quadrados e produtos, essa mesma soma de quadrados e produtos, né, soma de quadrados e produtos dos desvios de cada observação para sua média, então, soma de quadrados e produtos corrigido, mas exceto eliminando a iésima observação. E se somarmos com a soma de quadrados e produtos apenas de uma parcela da iésima observação para a média geral, multiplicado por n menos 1, isso aqui a gente consegue mostrar, eu não fiz isso aqui, mas isso aqui a gente pode fatorar a W dessa forma, né? E é facilmente demonstrável, dá um pouquinho de trabalho, mas é facilmente demonstrável. Então, a nossa WI com I entre parênteses significa que nós vamos obter a soma de quadrados e produtos para todo J variando de 1 a N, exceto para a iésima observação. Nós estamos tirando a iésima observação aqui, que é a soma dos desvios, dos produtos externos dos desvios, né? XJ menos X barra I. Ah, veja bem, cuja média também dessa matriz aqui é a média somente das observações remanescentes, ou seja, somente das n observações menos a iésima, ou seja, das n menos 1 observações remanescentes, exceto o xi. E o wi é o produto externo de xi menos x barra por xi menos x barra. Então, xi menos x barra vezes xi menos x barra transposto, produto externo. E essa média, veja que aqui é a média geral no produto externo, e a média dessa matriz WI é a média das observações remanescentes, ou seja, a média de todas as observações exceto a iésima. Então, somo todo mundo exceto a iésima e divido pelo número de parcelas, que é n-1, porque eu tirei uma observação fora. Tá? Então, muito cuidado aqui para fazer essas definições para recompor certinho a matriz W. A gente também pode verificar que
xi menos x barra, né? Xi menos a soma de todo mundo sobre n, porque x barra é a soma de todo mundo sobre n. Se eu pegar o xi que está aqui sobre n, juntar com o que está subtraindo, né? Então, xi menos xi sobre n, achando o mínimo, eu vou ter n menos 1 xi, né? Sobre n. E vou somar os remanescentes sobre n. Então, isso aqui essa parte aqui não é a média, porque eu estou dividindo por n. Então, se eu multiplicar em cima e dividir embaixo por n menos 1 e n menos 1, estou multiplicando por 1, toda a soma e o denominador. Então, eu vou ter n menos 1 sobre n, a média de todas as observações, exceto a IES. Então, eu vou ter n menos 1 sobre n menos a soma, a média da IESMA, de todas as observações, menos a IESMA observação. Então, como o fator é comum aqui, então eu tenho desvios da IESMA observação para a média de todas as observações sem ela, multiplicado por n menos 1 sobre n, que é o fator comum aqui. Logo, o WI, que era n menos 1 sobre n, xi menos x barra transposto, mas xi menos x barra transposto é essa quantidade, então esse n menos 1 sobre n, né? Veja a WI aqui, ó. Está multiplicada pela n menos 1, né? Então, a WI que eu defini, cadê ela? WI é só isso. Então, eu vou ter n menos 1 ao quadrado sobre n ao quadrado. Aquela parcela lá. Causa, né? Xi menos x barra, eu vou ter o quê? N menos 1 sobre n, xi menos x barra da exceto a IESMA observação, vezes n menos 1 sobre n, então dá ao quadrado, xi menos x barra, exceto a IESMA observação, média das remanescentes, transposto, que é o produto externo, para ser matriz P por P. Então, minha WI, que era sem nada, ficou multiplicado por isso. Então, se eu definir uma quantidade chamada Rzão, Rzão, índice I, entre parênteses, que é o determinante da matriz I sobre o determinante da matriz W, e eu fatorar a W do jeito que eu coloquei, né, que é n sobre n menos 1 WI, mais WI I entre parênteses, e aqui em cima WI entre parênteses, eu posso simplificar isso aqui um pouco mais. Então, veja que eu tenho um determinante dessa soma aqui, eu tenho um determinante disso, xi menos x barra, se eu chamar raiz de n menos 1n, que multiplica xi menos x barra i, esse i entre parênteses, essa quantidade aqui de di, eu vou ter, né, porque a minha WI é exatamente isso aqui. Né? Então, eu vou ter di, di W menos 1, essa parte aqui, então, vou ter WI entre parênteses e n menos 1n, eu vou ter DI vezes DI barra, DI vezes DI linha, né? DI vezes DI linha. DI linha, DI vezes DI linha. Para dar essa quantidade aqui. Bom, essa é a minha matriz original. Bom, se eu utilizar essa definição aqui para o DI e fizer A igual a WI, essa matriz aqui, B igual a esse menos DI, C igual a DI transposto, e D, outra matriz, que na verdade é um escalar, igual a 1, 1 por 1, as propriedades D lá, de matrizes particionadas, 4A e 4B, que eu vou mostrar para vocês. Perdão, aqui, só um segundo, por favor. Vou abrir a outro slide aqui. Então, se eu tiver essa matriz aqui, ó, com aquelas definições de A, B, C e D, eu posso achar o determinante dessa matriz, né, montando essa matriz como partição de 4 matrizes, a D igual a 1, A do jeito que eu defini, a B do jeito que eu defini, a C, que aqui é menos D, aqui menos DI, aqui o DI. Então, eu posso fatorar desse jeito ou desse jeito, tá? Então, eu vou usar essa propriedade aqui, a determinante da A,
1 menos, aí vai dar D', a matriz W menos 1, que é a matriz A, D, que é a B. Então, vamos voltar lá para o meu slide original. Só um segundinho, por favor. Isso. Então, eu tenho o determinante da WI, que é a minha A, que eu fiz a minha A igual a isso. 1, que é a D. A matriz C, A menos 1, A menos 1, DI. Então, esse determinante vezes esse outro determinante me dá o determinante dessa quantidade aqui, ou dessa, né, que são equivalentes, que aqui é só expandir quem que é o WI. Então, chamando o DI dessa forma, né? Igual eu expliquei. Raiz quadrada disso vezes essa parte aqui. Para esse produto aqui ser exatamente essa matriz que está aqui. Portanto, usando a propriedade 4A, eu tenho, com essas definições, eu tenho isso aqui. Se eu dividir determinante disso por isso aqui, o que vai acontecer? Esse determinante vai cancelar com esse, vai sobrar o determinante, esse aqui é um escalar, por isso eu não pus determinante aqui, ó, por isso que está com colchete, né, no lugar. Então, vai sobrar esse determinante, que é do determinante de uma escalar, que é o próprio escalar. Então, aqui embaixo vai ficar 1 sobre 1 mais essa quantidade, D' WI, e entre parênteses, menos 1, DI. DI transposto, WI, inversa, DI. Bom, mas DI é uma combinação linear de variáveis normais, tá? Multiplicado por uma constante. Então, pelo teorema das combinações lineares, é normal multivariado. Com que mede? Então, vamos achar a esperança do DI. Então, a esperança de uma constante vem para fora, a esperança de uma soma é a soma das esperanças. Esperança de xi menos esperança da média. Ora, essa esperança do xi é mi, e a esperança da média essa média aqui é uma média de todas as observações, exceto a iésima. Então, eu vou ter somar n menos 1, x1 mais x2 mais x3, exceto a iésima, até o xn, dividido por n menos 1. O n menos 1 põe em evidência, eu vou ter n menos 1 parcelas cuja esperança da soma, a soma da esperança, cuja esperança é igual a mi também. Então, eu vou ter n menos 1 mi. Esse n menos 1 cancela, então mi menos mi dá zero, vezes a constante é zero, então é um vetor de zeros. Então, o DI tem média zero, é uma normal com média zero. E a variância é um pouquinho mais trabalhoso, mas a amostra aqui é aleatória, eu vou somar as parcelas, a variância de cada um é igual a sigma, então eu vou ter n menos 1 sigma, a constante sai ao quadrado, n menos 1 ao quadrado, a variância disso aqui é sigma, então, depois de algumas simplificações, eu acho que isso aqui dá exatamente sigma. Tá? Depois de achar mínimo, fazer as simplificações. Então, eu tenho, o DI é uma normal com média zero e variância igual a sigma. Portanto, o WI, como vimos na seção 4.3, possui distribuição Wishart, né? Uma matriz de soma de quadrados e produtos de uma normal é o Wishart. Só que a WI tem n menos 1 parcelas. Então, o grau de liberdade é, né, que eu vou calcular uma média das n menos 1 parcela, vou tirar xésima, xiésima observação, então vai ter n menos 1 grau de liberdade. Então, n menos 2 graus de liberdade. E é independente do DI. Por quê? Porque o DI não é função de xi. O DI ele não é função, o WI não depende de xi, o DI é função de xi, obviamente. E o x barra aí também é independente, porque ele não é função do xi. E o x barra é independente da matriz de variância e covariância, né? Porque como nós provamos no teorema 5, né? Da independência de x barra e s, ou da matriz de soma de quadrados e produtos, que é a mesma coisa. Portanto, isso aqui é uma T2 de Rotary, né? Mas por que isso aqui não é T2? Porque aqui está a W, então eu tenho que colocar a W a S é W sobre N menos 2. Então, eu vou ter SI, a matriz de variância e covariância, dividida pelos graus de liberdade, aqui a W, eu tenho a matriz de variância e covariância da amostra remanescente, exceto a iésima observação. Então, SI vezes N menos 2 é o WI. Inversa disso aqui, o N menos 2, que está multiplicando o SI, vai para baixo.
Então, apareceu esse N-2 por causa disso. Então, chamando essa quantidade aqui de T2, porque o S e D são independentes, isso é o T2. Essa distância de Mahalanobis aqui, do xi para o x barra i, né, que é a média da amostra sem o xi. Portanto, nós temos uma T2 sobre N-2 graus de liberdade. Como nós vimos aqui, isso aqui vai cancelar com isso, vai sobrar 1 sobre T2 sobre N-2. T2i, que é relativo a xi menos x barra, né, que é do DI, essa distância aqui. Então, vai aparecer isso. Assim, pelos resultados anteriores, nós sabemos que a T2 é o quê? É proporcional a uma F. Então, é P vezes graus de liberdade menos 1, mais 1 menos P, né? Grau de liberdade mais 1 menos P. Então, dá N menos 2 mais 1 dá N menos 1 menos P. Então, isso com P e N graus de liberdade mais 1 menos P. Então, nós temos N menos 1 menos P graus de liberdade. Então, com exceção de umas pequenas diferencinhas nos graus de liberdade aqui nas diferenças, nós temos essa distribuição F para o T2i, que é a distância de Mahalanobis para x barra i. xi para x barra i sem o i. Né? É a média da amostra sem o iésimo elemento. A amostra dos elementos remanescentes. Então, se a gente fizer a transformação inversa, multiplicar o TI2 por n menos 1 menos p, dividir por Pn menos 2, nós vamos ter que isso aqui tem distribuição, essa quantidade tem distribuição F com esses graus de verdade. Então, se a gente fizer a transformação da distribuição F, se eu conheço a distribuição F, muito conhecida na literatura, então se eu pegar a densidade da F para achar a densidade do TI, então eu acho jacobiano, derivo isso aqui em relação a TI2, vou achar essa quantidade que está multiplicando aqui, N menos 1 menos P sobre Pn menos 2. Então, a densidade do TI2 é igual à densidade da F, que eu sei a distribuição, vezes o valor absoluto jacobiano, que é positivo já. Então, fazendo isso, e substituindo onde tiver F na minha distribuição, a variável aleatória, se for x, eu vou substituir por isso aqui, eu vou ter a distribuição do TI2, usando o método jacobiano de transformação com esse jacobiano aqui. Então, onde tem TI2, né, que é onde tiver F, vai aparecer isso aqui, ó. Tá? Então, lá, a hora que eu multiplicar pelo jacobiano da transformação, que é essa quantidade aqui, algumas quantidades tal quadrado, tal elevado a determinadas potências aqui, vão simplificar. Então, eu já fiz essas contas, então você teria que fazer, pegar a distribuição F, substituir isso aqui, multiplicar pelo jacobiano, e a gente chega nessa expressão. Então, isso aqui é a densidade do TI2 a partir da distribuição F. Mas retornando à distribuição do RI, o que nós temos? Nós temos que o RI, que nós definimos lá, é 1 sobre 1 mais TI ao quadrado sobre N menos 2, que vem daqui, ó. Vai ficar 1 sobre, porque isso aqui vai cancelar com isso, 1 sobre isso, ó. 1 sobre isso. Isso aqui vai ficar 1 mais T2i sobre N menos 2, que a gente acabou de mostrar que é, ó. T2i menos 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar T2i menos N menos 2 aqui. No lugar disso aqui. T2i menos 2. Então, voltando lá, T2i N menos 2. Então, ó, veja, apareceu T2i N menos 2, T2i N menos 2. Então, se a gente fizer uma transformaçãozinha aqui, eu fiz do TI para o R2 achando, mas eu podia ter chamado... isolado essa variável aqui, chamado ela de f e achado de x, né? Aí teria que achar o jacobiano, mas eu fiz direto, né? Fiz a transformação, isolei T2i aqui, né? Em função dos RIs, dá essa expressão aqui, ó, n menos 2, 1 menos RI sobre RI. Aí eu derivo o T2i em relação a RI, porque eu tenho a distribuição do T2i. Acho lá, quando eu derivar, eu vou achar a primeira derivada, eu vou achar o jacobiano de transformação, o valor da densidade. E onde tiver T2i, eu substituir o T2i por isso, tá? Eu vou ter a distribuição do RI.
Então, eu achei esse jacobiano da transformação, que deu negativo aqui, n menos 2 menos R2i. Então, na hora que eu pegar o valor absoluto, isso aqui fica positivo aqui, ó, o valor do jacobiano. Então, a densidade de T2i, J, onde o T2i é dado por essa expressão. Então, aqui está as funções gama. Aonde tinha T2 sobre N, ó, T2 sobre N, eu substituí por isso, ó, N menos 2, que multiplica 1 menos RI sobre RI. Né? O RI, o I entre parênteses, tá? Dividido por N menos 2. Aqui também apareceu a mesma coisa. Tá? Elevado por esse, e depois multiplicado por N menos 2, RI2. Depois de algumas simplificações, tá? Então dá um trabalhinho. Também não estou fazendo as simplificações aqui, eu acho essa distribuição. E aqui eu reconheço que a distribuição desse RI, quem que é o RI? O RI é isso aqui, tá? O RI é isso aqui. Esse RI tem distribuição beta com esses parâmetros, n menos p menos 1 sobre 2, p sobre 2. Para obter a distribuição dessa quantidade aqui, inicialmente vamos reescrever a fatoração, que é o que eu quero, né? Que é a distância de Mahalanobis de xi para x barra, com a métrica S menos 1, multiplicado por n menos 1 ao quadrado. Então, se eu escrever a fatoração de W dessa outra forma aqui, ó, então W era WI mais essa parte, então se eu isolar o WI, eu vou ter WI igual a W menos a outra parte que eu tinha achado lá. Né? Que era aqueles DIs lá que eu tinha achado. Esse aqui é o meu DI. Ó. Tá? Então, meu DI, o C, o DI transposto, o D igual a 1, se eu fizer isso, e o A igual a W. Tá? Então, eu vou achar o determinante disso aqui, dessa quantidade aqui, né? E o determinante dessa outra quantidade, dessa quantidade é o determinante dessa aqui, né? Determinante WI. Então, só um segundinho aqui. Vou mostrar lá de novo, né? Então, com aquelas definições, agora fazendo a mesma coisa aqui, com essas definições de A, B, C, D em matriz fatorada, eu provo que o determinante dessa matriz fatorada é dado por isso. Tá? E que é dado por isso também. Novamente, voltando para o nosso slide original. Eu acho que eu não mostrei, não, né? Porque acho que eu esqueci de otimizar aqui. Então, A, B, C, D com as definições, aplicando isso, eu vou ter isso. Agora, voltando para o meu slide original. Beleza. Com essas definições, então, determinante disso é o determinante dessa quantidade, que vai dar isso aqui. N sobre N menos 1, a distância de Mahalanobis para isso aqui. Mas isso aqui é o S, é o N menos 1 vezes S. N menos 1 vezes S, se eu inverter, N menos 1 vezes S, o N menos 1 passa multiplicando o N menos 1 aqui no denominador, fica N menos 1 ao quadrado. Então, vou ter N menos 1 ao quadrado, distância de Mahalanobis, xi menos x barra, com um núcleo igual a S menos 1. Eu vou ter a quantidade desejada. Então, se eu dividir o determinante de WI pelo determinante de W, que era o nosso RI lá atrás, e substituir meu determinante usando as propriedades da D4A, a do capítulo 1, né? Por isso, que nós acabamos de achar, eu vou simplificar isso, então eu vou ter o RI também igual a isso aqui. Então, eu tenho o RI dado por isso, e o RI também dado por, vou botar aqui, é dado por isso. O RI tem essas duas definições, tá? Então, se eu substituir W-1 por S-1, N-1, como eu acabei de explicar, porque o W é o W, não o W-1. O W é S que multiplica N-1, né? Se eu inverter o W, eu inverto o N-1, ele vai para o denominador, o N-1 aqui vai com esse N-1, fica ao quadrado, N, como eu já tinha explicado antes. Ora, mas essa quantidade aqui nós chamamos de DI, DI2. 1 menos DI2. Então, portanto, N sobre N menos 1 ao quadrado DI2 é 1 menos RI.
Então, se eu isolar isso aqui, eu tenho 1 menos RI, é dado por essa quantidade. Ora, RI eu acabei de mostrar que era uma beta. Né? Então, se eu tenho uma variável y, que é beta alfa y, 1 menos y, que eu vou chamar de x, que vai ser meu x essa coisa aqui, então vai ter distribuição beta com os parâmetros trocados. Ora, o meu RI tinha distribuição beta com parâmetros n menos p menos 1 sobre 2 para o alfa e beta igual a p sobre 2. 1 menos o RI, que dá isso aqui, que eu acabei de mostrar, que é igual, que é essa quantidade que eu quero provar, tem distribuição beta P sobre 2. Então, o alfa é o beta do outro e o beta é o alfa do RI. N menos P menos 1 sobre 2. Então, está provado. A prova fica completa. Então, tem distribuição beta. Tá? Então, esse N menos DI, S2, só para voltar no início do teorema, é a distância de Mahalanobis DI ao quadrado, é a distância de Mahalanobis xi para x barra com a métrica S menos 1, multiplicado por essa constante, N menos 1 ao quadrado. Então, a distância de Mahalanobis de xi para x barra com a métrica S menos 1, multiplicado por N menos 1 ao quadrado, tem distribuição beta exata, com P sobre 2 para o alfa, parâmetro P sobre 2, e o parâmetro beta igual a N menos P menos 1 sobre 2. Isso de forma exata. Então, uma prova um pouquinho trabalhosa, que envolveu várias definições, inclusive nós tivemos partida da matriz de somas de quadrados e produtos para fazer aquelas fatorações, uma relação de determinantes de matriz de somas de quadrados e produtos, para provar o que a gente queria, né? Que parecia improvável chegar nesse resultado sem isso. Na nossa próxima aula, nós vamos ver a próxima distribuição, que é esse teorema 7 aqui. Nós vamos ver a distância agora de xi para xk, duas observações diferentes. Duas observações independentes e diferentes na amostra, xi com xk, né, numa amostra aleatória da normal. Então, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a prova. Essa prova vocês não vão encontrar ela praticamente em lugar nenhum, tá bom? Muito obrigado, só no meu livro. E agora nas videoaulas. Até a próxima aula, que nós vamos mostrar a última distância de Mahalanobis entre duas observações diferentes, ponderado por uma constante que vai ter distribuição beta também. Até lá.